Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Patrulha Justnaturalista, que vai ser apresentado por mim, Maria Alice, e pela minha colega de apresentação, Laura Rodolfo. E hoje, especialmente no nosso programa de estreia, contaremos com a presença de ilustres convidados gabaritados no tema justnaturalismo. Então não perde um segundo do nosso programa, que você vai aprender muitos conceitos acerca do pensamento justnaturalista. Isso mesmo. E assim, antes de a gente realmente começar as entrevistas, chamar os convidados, é bom a gente dar uma contextualizada para que ninguém, porventura, venha ficar perdido no meio de alguma explicação, no meio de alguma entrevista. Então, muito se fala sobre o que seria justiça, né? O que seria justo, como fazer normas e leis que sejam justas. Essa discussão não é de hoje. Sobretudo quem estuda o direito, né, se deleita bastante a pensar sobre isso. Até mesmo a origem etimológica da palavra direito já remete à justiça, já remete à organização, já remete ao objetivo. No tema que a gente vai abordar hoje, que é do justnaturalismo, tem um conceito base fundamental para o entendimento, que é o conceito de direito natural. O que seria o direito natural? O direito natural é um direito, né, são direitos que nós temos, é um direito universal que nos é dado pela natureza. São direitos que nós, seres humanos, temos simplesmente pelo fato de termos a virtude da humanidade. Por exemplo, para John Locke, que é um pensador, um teórico a respeito do justnaturalismo, dos direitos naturais, esses direitos naturais que nós temos seriam o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Para quem é adepto, né, da corrente justnaturalista, dos direitos naturais, justamente o senso de justiça está baseado em defender esses direitos. A justiça, ela deve sempre assegurar que esses direitos eles sejam mantidos, não sejam violados. Então, qualquer tipo de criação de lei arbitrária fora disso ou que desrespeitem esses direitos seria algo injusto. É inclusive uma corrente, né, que faz face ao positivismo, digamos assim, porque o positivismo seria uma criação de leis de forma arbitrária, né, digamos assim. Então, a gente deu uma pequena contextualizada aqui no início no que seria o direito natural em si, mas ele não é exatamente a mesma coisa que justnaturalismo, que é o que a gente vai tratar aqui, apesar de andarem ali lado a lado. Mas Laura ela vai falar um pouquinho mais sobre o justnaturalismo em si, então vai dar para dar uma pequena diferenciada entre o que eu falei e o que ela vai conceituar agora. Exatamente. Pessoal, a lei se destacou para vocês o conceito de direito natural e é muito importante que a gente faça uma pequena distinção entre o direito natural e o justnaturalismo, dizendo que o justnaturalismo é a escola que usa como ferramenta a concepção de direito natural, podendo mudar essa concepção de direito ao longo do tempo em que foi fundada as diferentes vertentes do justnaturalismo. Além disso, a gente pode destacar aqui que o justnaturalismo foi fundamental para a criação de normas na sociedade, ditando até a forma do fazer jurídico de muitas delas ao longo do tempo, interferindo e intervindo também em conflitos entre Estado e sociedade. Para elevar o nível da nossa entrevista, é muito importante que a gente traga autores que embasaram a escola justnaturalista e deram um novo significado mais teórico para essa escola. Hoje nós traremos as contribuições de Bobbio para o justnaturalismo em seu livro em seu livro Dicionário da Política. No Dicionário da Política, Bobbio descreve basicamente 3 tendências de alinhamento da produção do conhecimento justnaturalista ao longo do tempo. A primeira tendência definida pelo filósofo é o justnaturalismo voluntário, é aquele que compreende e pressupõe a existência de uma lei justa e válida acima das leis humanas. A segunda é o justnaturalismo naturalístico, aquele que entendia a lei natural como comum a qualquer animal. E o justnaturalismo racionalístico, aquele que interpretava a lei da natureza com base na razão. Depois dessa breve introdução e desse sucinto embasamento teórico acerca do justnaturalismo, vamos começar com nossas entrevistas, traçando uma linha do tempo e dividindo cada etapa histórica sobre a produção do conhecimento justnaturalista.
Vamos começar pelo período clássico, depois medieval, moderno e, por último, contemporâneo. Nossa primeira entrevistada hoje é a doutora Gislane Karen, que tem vasta produção na área do justnaturalismo cosmológico, também conhecida como justnaturalismo clássico. Doutora Gislane, a senhora pode indicar quais são os principais expoentes dessa época e qual é a concepção justnaturalista deles? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Espero que eu consiga contribuir um pouco. Conhecimento, sobre o justnaturalismo clássico, também conhecido como justnaturalismo cosmológico. Ele foi a primeira doutrina do direito natural, certo? Que surgiu lá na Grécia Antiga e se tinha a ideia de que as leis, as regras, iriam ser derivadas da natureza. As verdades seriam encontradas no cosmo, no mundo. O termo cosmo para eles traria algo de perfeito, algo belo. A natureza era bela e perfeita por si só. Não precisava de nenhuma intervenção externa para ser equilibradinha do jeito que ela era. Tanto que o termo cosméticos, que a gente conhece bem hoje em dia, vem de cosmos, de algo belo, perfeito, que tenta aproximar, do belo que a natureza já tem, que a natureza traz. E sobre os principais expoentes, no geral, eles acreditavam que o homem precisava aprender com a natureza para se ter um equilíbrio, Você tinha os sofistas, Platão, Aristóteles, todos foram bastante importantes, mas, assim, resumindo, para não levar o discurso aqui para um lado mais da filosofia do direito, os sofistas ali se preocupando com o equilíbrio e a igualdade dos homens, acreditando que o Estado era arbitrário e artificial, eles acreditavam nisso. Você tinha Platão dizendo que o direito que o Estado iria proporcionar não seria um direito justo. Aristóteles acreditava que tinha uma distinção ali no justo universal e no justo particular, porque já que ele se tinha a ideia também das leis naturais, das leis universais, só que ele não desprezava que poderiam existir leis particulares, leis de cada cultura, por exemplo, Doutora Gislane, se não me engano, me permita acrescentar, mas existe uma produção artística muito interessante do período clássico, que é a peça Antígona, que versa um pouco sobre o justnaturalismo. A senhora poderia destacar os principais pontos dessa peça para os nossos telespectadores? Sim, tem. Inclusive, é nessa peça que se encontra a primeira aparição dessa vertente justnaturalística. Eu vou tentar resumir aqui para vocês essa tragédia e trazer dois conceitos muito importantes, que inclusive surge também nessa peça, que é o conceito de justo por lei e justo por natureza. Vamos lá. Antígona é a personagem principal, Ela tem dois irmãos, Eteóclide e Polinice, e eles estão disputando o poder, o trono da cidade deles, que é a cidade de Tebas. O antigo rei era o pai deles, Édipo, só que ele acabou morrendo, enfim, os irmãos ficaram disputando. Polinice vai na cidade vizinha, atrás de aliados para disputar com seu irmão. Essa cidade, inclusive, era a cidade rival da cidade onde ele morava. Acabou que, no final das contas, os dois batalharam, acabaram morrendo. Quem ficou no poder foi o tio deles, Creonte. E Creonte, ele não gostou da atitude de Polinice, de ter ido atrás da cidade que era rival. Enfim, como vingança, Polinice não teria as honrarias que se acreditavam que naquela época eram necessárias para os mortos chegarem ao reino dos mortos, Porque para eles, se não acontecesse toda a cerimônia bonitinha, os mortos meio que as almas ficavam vagando. Enfim, aí Antígona obviamente não gostou disso, não queria isso pro seu irmão, foi lá, confrontou o tio, O tio não, ele foi traíra, ele traiu, a nossa polis.
Antígona, não, mas você está sendo arbitrário, você está indo contra as leis divinas, as leis mais importantes. Creonte nem aí, né? Ele estava seguindo as leis positivas dele lá, do Estado, enfim. Acabou que quem fez o sepultamento do seu irmão foi Antígona. O tio depois manda matar ela, mas pra gente aqui é importante, só essa parte aqui já tá bom, que é pra gente entender o conceito que eu falei no comecinho, que é o conceito de justo por lei e justo por natureza, né? Antígona tá ali trazendo o justo por natureza e o tio, o justo por lei, né? As leis divinas, Antígona tá indo de encontro delas e o tio seriam as leis humanas, né? Essas duas juntas na peça se contrapõem. Nessa vertente que eu tô trazendo, que é a vertente justnaturalista cosmológica, se fosse para escolher um lado, iria escolher o lado de Antígona, né? Que traz ali o justo por natureza. Vamos falar então com o Dr. Nicolas. E Dr. Nicolas, o que é que diferencia a fase medieval das demais fases do justnaturalismo? Muito boa noite a todos. Devo dizer que é um prazer imenso estar participando da abertura desse programa. E, bom, já respondendo um pouquinho da pergunta, é fundamental, a princípio, entendermos o contexto histórico no qual o naturalismo estava inserido. Nesse, temos a Igreja Católica exercendo um papel de supremacia, então influenciando fortemente tanto a cultura quanto a forma de pensar da sociedade. Com isso, né, em função dessa vertente teológica que foi instaurada na sociedade, a fonte do conhecimento natural passou a ser compreendida como sendo um conjunto de leis universais e imutáveis que eram emanadas do Deus. Além disso, sabe-se atualmente que a Igreja era a principal detentora da produção de conhecimento da época, o que se torna claro pelo fato de que as duas maiores correntes filosóficas do período, que eram justamente a patrística e a escolástica, eram oriundas de teólogos cristãos. Isso se deu majoritariamente por ações advindas da própria Igreja, como a Inquisição, onde o Tribunal do Santo Ofício, por exemplo, era responsável por perseguir e condenar qualquer artista ou filósofo no qual suas ideias diferissem da Igreja Católica, do dogma cristão. Então, por isso, fica muito clara a interferência do dogma cristão nas concepções de ética, de justiça, de verdade e de liberdade. Né? Na realidade, para muitos historiadores e filósofos, o justnaturalismo medieval se sustentava basicamente na concepção religiosa de justiça, compreende? Então, respondendo à pergunta proposta, o justnaturalismo medieval tem por principais características que o diferenciam das demais a fortíssima influência teológica advinda da Igreja Católica. E, além disso, o fato de que o direito natural, aquele que era representado pelas leis imutáveis e universais, que eram emanadas de Deus, era derivado do dogma cristão. Então você tinha o domínio total da Igreja em cima do naturalismo. Doutor, o senhor citou a questão dos movimentos da patrística, né, da escolástica. Teria como o senhor se aprofundar um pouquinho mais neles? A patrística, ou a filosofia patrística, comumente atribuída ao filósofo e teólogo Santo Agostinho, por ser seu principal representante, é considerada a primeira fase da filosofia medieval. Abordava, de forma ampla, questões como a criação do mundo, ressurreição e reencarnação, corpo, alma, pecados, a questão do livre-arbítrio, e teve por principais características a expansão do cristianismo na Europa, o combate às heresias e, de forma geral, a construção da teologia cristã. Isso se deve, pois, nesse período, houve um concílio de padres que ficaram conhecidos como os pais da Igreja, os quais foram responsáveis por determinar quais livros iriam compor a Bíblia Sagrada. A escolástica, ou filosofia escolástica, cujo principal representante é o filósofo e teólogo italiano São Tomás de Aquino, foi uma corrente da filosofia medieval que surgiu logo após a patrística e perdurou até o início do Renascimento. A escolástica, ela foi muito inspirada nas ideias de filósofos como Platão e Aristóteles. Tem uma fundamentação cristã baseada nas revelações que são contidas na Bíblia Sagrada. São Tomás de Aquino foi o principal filósofo dessa corrente,
Segundo ele, o segredo era racionalizar o pensamento cristão, ou seja, refletir sobre a aproximação entre fé e razão. Vamos falar agora com o Dr. Gabriel. E, Dr. Gabriel, o que é que distingue o justnaturalismo moderno das demais fases do justnaturalismo? Bom, primeiramente, boa noite, agradeço pela oportunidade de estar aqui e vamos lá. Primeiramente, o justnaturalismo moderno se distingue por ser caracteristicamente subjetivo e racional, graças ao processo de secularização da vida que a Europa passou entre os séculos XVI e XVIII, que levou o justnaturalismo a se afastar de suas raízes teológicas, buscando validade na razão humana. Ele é subjetivo devido à subjetividade dos indivíduos. Os homens devem ser considerados individualmente, por sua vontade de ser autônoma e subjetiva. Na concepção moderna, a natureza humana é imutável e abstrata, e é inata e independe das variações materiais da conduta. Devo notar também que o justnaturalismo moderno propõe normas de conduta por meio do método dedutivo, graças à influência do racionalismo. Essa teoria procura legitimar-se pela razão, procurando haver certo espírito científico e meio que uma exatidão matemática, que concede à ciência jurídica um caráter metodológico, que é requisito para ser ciência. Para terminar, posso também afirmar que existe uma diferenciação, uma divisão dentro da concepção moderna na natureza humana. Uma tem ela como genuinamente social e outra como genuinamente asocial ou individualista. Dr. Gabriel, anteriormente na sua resposta, foi falado um pouco sobre a divisão da concepção da natureza humana e o senhor dividiu essa concepção em genuinamente social e asocial. O senhor poderia falar um pouco sobre a concepção social e quais são os principais autores que embasam essa parte? Posso sim, com todo prazer, irei. Eles são 3. Hugo Grotius, John Locke e Samuel Pufendorf. Começando por Grotius, que foi um jurista holandês e também o primeiro teórico do justnaturalismo moderno. Ele liberta o justnaturalismo e afasta-o da teologia e aproxima-se das tendências sociológicas de seu tempo, intuindo que o centro de sociedade, que é peculiar ao humano, é a fonte do direito. Ele dividiu o direito em 2 classes: jus voluntário, que ocorreria da vontade divina ou humana, e jus naturale, que ocorreria da natureza do homem e sua tendência natural de viver em sociedade. Dentro disso, para Grotius, é moralmente necessário celebrar pactos sociais em que o povo tem escolhido livremente seu governo, mesmo que o regime que foi escolhido seja de baixa qualidade ou até mesmo escravize. Essa livre escolha é o critério do ordenamento jurídico para Grotius. Assim, o preceito fundamental do direito natural para o autor é observar todo e qualquer pacto que seja celebrado livremente. O segundo, John Locke, foi um filósofo inglês, considerado um dos fundadores do empirismo britânico, pai do liberalismo político e um dos autores chamados de contratualistas. Segundo a lei natural em Locke, o homem tem, sem recorrer ao judiciário, o direito de punir toda e qualquer ofensa a um direito natural a bem da humanidade, podendo se ressarcir dos prejuízos que sofreu. Tipo como se todos os homens fossem juízes. O Locke admite que isso levaria a conflitos e guerras, porque os homens iriam julgar em causa própria, e por isso somente o pacto social poderia sanar esse problema. Um governo civil dividido em 3 formas: no executivo, que é responsável por governar, no legislativo, que é responsável por legislar as leis, e o federativo, que seria o responsável pela diplomacia. Vale verificar também que esse pacto de submissão ao governo é revogável em Locke, caso este governo deixe de cumprir suas obrigações de preservar os direitos naturais, mostrando que na teoria lockeana o poder emana do povo. Seria esse contrato social entre povo e governo um contrato de associação. Ainda vale dizer quais são os ditos direitos naturais de acordo com Locke, que seria o direito ao trabalho, que deixa em sair o direito à propriedade privada, o direito à vida e a defendê-la, é claro, e junto com seus bens, e o direito à liberdade. Por último, mas não menos importante, Samuel Pufendorf, que foi um jurista alemão. Pufendorf apresenta um sistema completo do direito, trazendo ao processo de secularização de Grotius um caráter sistemático, com diferença para Grotius que para Pufendorf a chamada lei natural, ou seja, o direito natural, não seria como uma voz interior da natureza humana, mas sim resultado de fatores exteriores que ligavam os homens em sociedade. Pufendorf vem a definir como principal propriedade humana a imbecilitas, que seria o desamparo quando se encontra em solidão. Dessa decorre o princípio justnaturalista de socialitas,
que seria a necessidade do homem tem de viver em sociedade. O direito natural para Pufendorf, na função imperativa, se funda na vontade divina, que originalmente fixou os princípios que regem a razão humana, de forma perpétua e reconhece o direito e dignidade de todos os homens. Pufendorf desenvolve uma sistemática trazendo a dedução racional e a observação empírica, que traz ao justnaturalismo uma relação direta com a realidade social. Ainda dando continuidade às nossas discussões a respeito do justnaturalismo moderno, vamos convidar aqui a doutora Milena Arcanjo. Doutora Milena Arcanjo, você poderia nos falar um pouco sobre a parte asocial, também citada brevemente pelo Dr. Gabriel? Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter sido convidada. Então, com a Idade Moderna, o justnaturalismo sofreu grande influência do antropocentrismo, ou seja, o homem passou a ser o foco. Autores como Hobbes, Rousseau, Spinoza voltaram seus estudos, suas teorias, para uma visão do individualismo como direito natural do homem. Hobbes e Rousseau eram filósofos contratualistas. Eles acreditavam que o contrato social marcava a passagem do estado de natureza para o estado civil, e esse contrato era visando assegurar os direitos naturais e individuais do homem. Já Spinoza, ele não acreditava no contratualismo, ele acreditava que esses direitos naturais eram assegurados pelo desejo e pela potência. Doutora Milena, você deu um spoiler, pra gente do que cada autor disserta sobre o justnaturalismo social. Você poderia então explicar melhor como que funciona o contrato social de Hobbes e Rousseau e por que Spinoza ele rejeitava esse contratualismo? Então, Thomas Hobbes foi um filósofo inglês. Ele acreditava que a natureza do homem era má. O homem era egoísta, hedonista, violento e vivia sempre num estado de guerra. Devido ao sentimento de autopreservação, a sociedade decidiu por estabelecer um contrato. Nesse contrato, ela abriria mão das suas liberdades e se submeteria totalmente às ordens de um soberano. Esse soberano foi chamado de O Leviatã e ele tinha como dever assegurar os direitos naturais. Esse Leviatã era a personificação de um estado absolutista, onde as leis positivas se submeteriam às leis naturais. Para Hobbes, esse foi o marco da passagem do estado de natureza, que era um estado imprevisível e conflituoso, para um estado civil de segurança e de bem-estar. Já Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço, e para ele, no estado de natureza, o homem era bom, já que não haveria sociedade que o corrompa. Então, ele vivia isolado e sendo naturalmente insocial. Em um dado momento, devido ao desenvolvimento da comunicação, por meio da linguagem, esses indivíduos começaram a interagir. Com isso, houve o surgimento da propriedade privada e, para Rousseau, o surgimento das desigualdades. Para pôr fim nessas desigualdades, foi estabelecido um contrato. Nesse contrato, ele visava a transformação política e educacional para que os homens fossem conscientes do seu papel e pudessem ser cidadãos com capacidade intelectual para tomar decisões e para governar. Esse contrato destaca o individualismo porque ele capacitava cada indivíduo, não vendo a necessidade de um engajamento social. Benedictus, ou Baruch de Spinoza, foi um filósofo holandês. E para ele, o homem era parte da natureza. Ele a compunha juntamente com outros indivíduos. Ele era dominado pelos afetos, tinha como essência a potência e não tinha livre-arbítrio. Por não ter livre-arbítrio, ele não poderia, por vontade própria, escolher um contrato social. Então, por isso que o Spinoza não era um filósofo contratualista, ele não acreditava no contratualismo. Para ele, os direitos naturais eram determinados pelo desejo e pela potência. E um dos desejos era o de não governar e o de não ser governado. Por causa disso, para que houvesse o exercício das potências e da liberdade individual, foi feita uma composição de afetos e de potências que foram o projeto, que foram a partida das sociedades atualmente.
Foi estabelecido um contrato. Nesse contrato, ele visava a transformação política e educacional para que os homens fossem conscientes do seu papel e pudessem ser cidadãos com capacidade intelectual para tomar decisões e para governar. Esse contrato destaca o individualismo porque ele capacitava cada indivíduo, não vendo a necessidade de um engajamento social. Benedictus, ou Baruch de Spinoza, foi um filósofo holandês, e para ele, o homem era parte da natureza. Ele a compunha juntamente com outros indivíduos. Ele era dominado pelos afetos, tinha como essência a potência e não tinha livre-arbítrio. Por não ter livre-arbítrio, ele não poderia, por vontade própria, escolher um contrato social. Então, por isso que o Spinoza não era um filósofo contratualista, ele não acreditava no contratualismo. Para ele, os direitos naturais eram determinados pelo desejo e pela potência, e um dos desejos era o de não governar e o de não ser governado. Por causa disso, para que houvesse o exercício das potências e da liberdade individual, foi feita uma composição de afetos e de potências que foram o projeto, que foram a partida das sociedades atualmente. Foi estabelecido um contrato. Nesse contrato, ele visava a transformação política e educacional para que os homens fossem conscientes do seu papel e pudessem ser cidadãos com capacidade intelectual para tomar decisões e para governar. Esse contrato destaca o individualismo porque ele capacitava cada indivíduo, não vendo a necessidade de um engajamento social. Benedictus, ou Baruch de Spinoza, foi um filósofo holandês, e para ele, o homem era parte da natureza. Ele a compunha juntamente com outros indivíduos. Ele era dominado pelos afetos, tinha como essência a potência e não tinha livre-arbítrio. Por não ter livre-arbítrio, ele não poderia, por vontade própria, escolher um contrato social. Então, por isso que o Spinoza não era um filósofo contratualista, ele não acreditava no contratualismo. Para ele, os direitos naturais eram determinados pelo desejo e pela potência, e um dos desejos era o de não governar e o de não ser governado. Por causa disso, para que houvesse o exercício das potências e da liberdade individual, foi feita uma composição de afetos e de potências que foram o projeto, que foram a partida das sociedades atualmente. Foi estabelecido um contrato. Nesse contrato, ele visava a transformação política e educacional para que os homens fossem conscientes do seu papel e pudessem ser cidadãos com capacidade intelectual para tomar decisões e para governar. Esse contrato destaca o individualismo porque ele capacitava cada indivíduo, não vendo a necessidade de um engajamento social. Benedictus, ou Baruch de Spinoza, foi um filósofo holandês, e para ele, o homem era parte da natureza. Ele a compunha juntamente com outros indivíduos. Ele era dominado pelos afetos, tinha como essência a potência e não tinha livre-arbítrio. Por não ter livre-arbítrio, ele não poderia, por vontade própria, escolher um contrato social. Então, por isso que o Spinoza não era um filósofo contratualista, ele não acreditava no contratualismo. Para ele, os direitos naturais eram determinados pelo desejo e pela potência, e um dos desejos era o de não governar e o de não ser governado. Por causa disso, para que houvesse o exercício das potências e da liberdade individual, foi feita uma composição de afetos e de potências que foram
o projeto, né, que foram a partida das sociedades atualmente. Foi estabelecido um contrato. Nesse contrato, ele visava a transformação política e educacional para que os homens fossem conscientes do seu papel e pudessem ser cidadãos com capacidade intelectual para tomar decisões e para governar. Esse contrato destaca o individualismo porque ele capacitava cada indivíduo, não vendo a necessidade de um engajamento social. Benedictus, ou Baruch de Spinoza, foi um filósofo holandês. E para ele, o homem era parte da natureza. Ele a compunha juntamente com outros indivíduos. Ele era dominado pelos afetos, tinha como essência a potência e não tinha livre-arbítrio. Por não ter livre-arbítrio, ele não poderia, por vontade própria, escolher um contrato social. Então, por isso que o Spinoza não era um filósofo contratualista, ele não acreditava no contratualismo. Para ele, os direitos naturais eram determinados pelo desejo e pela potência. E um dos desejos era o de não governar e o de não ser governado. Por causa disso, para que houvesse o exercício das potências e da liberdade individual, foi feita uma composição de afetos e de potências que foram o projeto, né, que foram a partida das sociedades atualmente. Pronto, doutor Ítalo. A gente percebe aqui que as concepções de direito natural, eles são baseados na sociabilidade, né? Ainda no justnaturalismo moderno, teve outra grande ideia? Boa noite a todos. Estou muito grato em fazer parte do programa, falar um pouco mais sobre o justnaturalismo moderno, né? Bem, outra ideia muito importante da época é a de Kant, uma ideia racional de direito natural. Como funciona esse direito racional? Esse direito racional do Kant funciona assim. Kant, ele dividiu o direito da moral, sendo o direito para ele uma ação regulatória externa, né? Externa, enquanto a moralidade é uma ação interna, uma consciência interna. A partir disso, a partir dessa moralidade, a gente pode, em alguma ação, a gente pode fazer de acordo com o medo dessa coerção do direito ou com a nossa consciência, de acordo com os nossos princípios morais, né? E dessa moralidade, a gente vê a ideia dele de imperativo categórico, né? O imperativo categórico é o seguinte: o Kant, quando ele propôs essa ideia, ele não quis aceitar essa ideia utilitária de escolhas sobre prazer ou dor, né? Uma escolha. Ele disse que não, o princípio da moral é esse imperativo categórico, né? Você tira de uma universalidade. Uma ação ela é boa moralmente, você tem que pensar ela universalmente, ela para todos. Se seria benéfico essa ação para todos, aí que você tira se ela é boa moralmente ou não, né? Aí nós temos também o conceito de liberdade do Kant, né? A liberdade, ela é essa capacidade da razão, né? Essa ação autônoma. Autonomia, dizia ele, era essa ação de acordo com a lei que você estabelece para si, né? Tendo os seres humanos como fins, e não fins em si mesmos, e não como meios. Então, o direito natural do Kant, né, que é basicamente um direito racional dele, fundamentado nessa liberdade humana, né, através desse imperativo categórico, né? Então, a obediência, a autonomia e a vontade é o que fundamenta essa concepção de direito natural para ele, né?
sendo o direito uma coexistência entre arbítrios em uma lei universal, né? A limitação da liberdade de um para que o outro tenha liberdade, né? A limitação da liberdade para que tenha uma liberdade máxima, né? Portanto, o direito natural do Kant, apesar dele ter sido crente em Deus e algumas de suas obras ter essa influência, ele não acreditava que o direito vinha de uma lei divina, né? Que o direito ele vem dessa liberdade, é uma filosofia de liberdade, né? E não de sociabilidade, como a gente viu em Dócil e Pufendorf, né? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. E, para o encerramento da nossa linha do tempo, vamos adentrar no período contemporâneo e entrevistaremos a respeito dessa época a doutora Valesca Araújo. Doutora Valesca, como você chegou à concepção do justnaturalismo contemporâneo? Olá, muito boa noite a você, querido telespectador, e também boa noite às nossas apresentadoras. Nós vamos começar agora discutindo um pouco mais sobre o justnaturalismo contemporâneo, respondendo a questão proposta, que é como se chegou até essa concepção. Mas antes disso, é importante nós retratarmos um pouco dos antecedentes que nos fazem chegar até esse momento, né, até esse período do justnaturalismo. Então, bem, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que há o surgimento de um movimento que tem como base a ideia de justiça. Nesse período é observado que muitas atrocidades são cometidas em nome de um direito que tem uma base muito estatal. Então, esse movimento, como falei anteriormente, que vai ser surgido nesse período, ele vai criticar, sobretudo, o positivismo jurídico e sua incapacidade de lidar axiologicamente com o direito, além do fato dele não assegurar os direitos essenciais àquela época. Além disso, agora nos transpondo para o momento mais à frente, que vai do início para a metade do século XX e pegando também o finalzinho do século XIX, a gente vai perceber que o historicismo e o sociologismo presentes nesse contexto latente vão dar início ao ressurgimento do justnaturalismo. O justnaturalismo, por sua vez, é a corrente que está sendo tratada ao longo de toda essa discussão e que guarda preceitos contrários à ideia do positivismo jurídico. E também é importante destacar que nessa vertente, dois grandes nomes vão se destacar e vão trazer importantes apontamentos sobre essa renovação do justnaturalismo, agora pautado nessa ideia de justiça, que são eles Stammler, Rudolf Stammler e Giorgio Del Vecchio. O primeiro, que é chamado de Rudolf Stammler, ele vai trazer um direito natural de conteúdo mais variável. E com isso, pautado sobretudo nessa ideia de justiça, né, que estamos discutindo, ele vai colocar o direito formal acima de um direito material que é de natureza humana. Já o segundo, Giorgio Del Vecchio, ele vai falar sobre um justnaturalismo que tem uma base. Ele vai tentar fazer uma restauração mais específica do justnaturalismo e agora ele vai fazer uma equiparação entre os materiais históricos condicionados, com todo esse conteúdo material histórico condicionado, com a ideia de justiça, com o ideal de justiça, que é tido como permanente e imutável. Você poderia nos falar brevemente quais são os principais expoentes do justnaturalismo na contemporaneidade? Ainda acerca do justnaturalismo contemporâneo, um outro teórico que merece bastante destaque é John Mitchell Finnes, mais conhecido como Finnes. Ele é um expoente da New School of Natural Law, ou seja, da nova escola de direito natural, e se destacou justamente por querer revitalizar a ideia de direito natural. Para isso, ele se baseou e revisou aquilo que já havia sido postulado por Santo Tomás de Aquino e por Aristóteles. Esses autores, por sua vez, afirmavam que a filosofia moral nada mais era do que uma análise sobre o que fazer, e isso, além de ser algo prático, era algo que, consequentemente, afetava a vida das pessoas de uma forma muito direta e muito natural. Agora, ainda falando um pouco sobre a mudança, que já foi explicada anteriormente,
do justnaturalismo moderno não, do clássico para o moderno, a gente vai perceber que há uma mudança de foco e a partir de então toda a natureza racional e imanente ao homem é tida agora em questão, é tida como o foco principal. E essa mudança na perspectiva fez com que não só a lei tivesse que se adequar a isso, não cabendo objeções, mas também toda a justiça e aquilo que era tido como moralmente aceito pela época. Todos os postulados, então, morais e da justiça tiveram que se adequar a esse novo contexto. E isso é chamado por Finis de razoabilidade prática, que é um conceito posto em seu livro Lei Natural, Direitos Naturais, que foi escrito em 1980 e que se destaca como uma das suas maiores contribuições acerca do assunto. Além disso, o autor também fala acerca da razão humana. E essa razão ele considera não só na sua metodologia, quando ele vai tratar acerca dessa construção da ideia de justiça, mas também que é algo que deve estar presente e visível no sistema legal. Por fim, cabe destacar também que, como a base teórica dele, a sua base intelectual, foi forjada em torno da jurisprudência analítica. E essa jurisprudência analítica, por sua vez, busca entender, exemplificar e analisar um determinado assunto. John Mitchell Finis, em suma, se destaca entre os autores dessa época justamente também por não entender o justnaturalismo e o positivismo jurídico como coisas opostas, mas sim como complementares, cabendo nesse caso ao direito natural o papel de avaliar o ordenamento jurídico. Ainda falando sobre o justnaturalismo contemporâneo, né, o Goffredo ele foi um dos principais pensadores dessa época, dessa fase do justnaturalismo. Vou chamar então o Dr. Luiz Henrique para falar um pouquinho aqui para a gente. Dr. Luiz, quais foram as contribuições do Goffredo para essa fase do justnaturalismo? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer por estar participando do programa. Então, Goffredo da Silva Teles Júnior, ele foi um professor importante da Faculdade de Direito de São Paulo e um renomado autor no meio jurídico-filosófico brasileiro, que tem como uma das suas principais teses e contribuições para o meio a teoria da concepção quântica do direito, onde ele vai trazer conhecimento das mais diversas áreas de saber para adicionar novas características ao direito natural. Para Maria Helena Diniz, que é uma renomada jurista brasileira, Goffredo contribuiu ativamente no processo de fixação do justnaturalismo contemporâneo, mais precisamente na década de 1970. Goffredo ele abandonou conceitos pré-existentes e que o direito natural era baseado em valores, e ele baseou sua teoria dizendo que os direitos naturais, na verdade, são baseados em normas jurídicas. Então, para Goffredo, o direito natural nada mais é do que uma norma promulgada por uma consciência coletiva de um sistema ético vigente, que tem o intuito de organizar os seres humanos em sociedade e que permite, na verdade, que se formula a partir do tempo histórico, da ética daquele momento, do local e do ser humano. É importante salientar que valores imutáveis da moralidade, que eram primordialmente estabelecidos, eles não podem ser considerados direitos naturais porque eles não são normas jurídicas. E como não são normas jurídicas, porque não permitem ao lesado a reparação do dano sofrido. Existe uma frase de Goffredo que contempla toda a sua teoria, sintetiza, na verdade, toda a sua teoria, que é a seguinte: ao direito natural, ao direito legítimo, conferimos o nome de direito quântico. Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: o direito natural é quântico, e é quântico natural, porque ele utiliza-se das necessidades do povo, da carga genética, da índole coletiva para sua formulação, e ele é legítimo porque ele respeita o sistema ético que vigora naquele momento. Então ele não é feito através de arbitrariedades, ele é feito pela liberdade humana. E é a partir dessa teoria que podemos dizer como o homem provavelmente
não é específico, se comportará em determinada situação. Dentro da teoria do direito quântico, existe ainda a ideia do diagrama da subdivisão do direito, onde ele vai, Goffredo, utilizando-se de conceitos matemáticos, basicamente conceito de conjunto, vai subdividir o direito em 3 vertentes: o direito justo, o direito válido e o direito eficaz. E a partir da interseção, ou seja, da junção dessas vertentes, dessas esferas, ele vai tirar algumas interpretações. É fato que o direito ideal é aquele que contempla a união das 3 vertentes, que seria um direito que atenderia os anseios da população, seria justo e legítimo. Entretanto, para ele, o direito ele pode ser justo e válido, mas não eficaz, quando apesar da sua aplicação ele não solucionar o problema. Ele pode ser válido e eficaz, mas não justo, quando diferentes punições forem aplicadas a um mesmo problema, a uma mesma situação. E ele pode ser eficaz e justo, mas não válido, quando por alguma coincidência ele infringir aspectos processuais, o tornando ilegítimo. Muito bem, pessoal, estamos encerrando o nosso programa Patrulha Justnaturalista de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado bom proveito dos nossos entrevistados, que contribuíram bastante para a nossa construção de conhecimento sobre esse tema. Muito obrigada e até a próxima!